Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 106, de 180. Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados? Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplandecente, mas não adianta. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos mais uma vez diante de mais um capítulo deste livro Palavras de Vida Eterna. Capítulo 106, Confiemos servindo. É o título que Emmanuel colocou neste capítulo e utilizou a passagem anotada pelo apóstolo Tiago, que ele disse, assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Então, o apóstolo nos exorta para que nós possamos ter a fé, mas ela não pode ficar somente nela. E Emmanuel começa a discorrer sobre a lição, nos explicando melhor o seu entendimento. Ele diz, asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades. Mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Então, diante de uma semente, seja de trigo, seja de milho, feijão, de qualquer alimento, nós podemos falar horas a respeito dela, que ela contém todos os elementos para frutificar, não é? Como dizia Jesus, para em uma transformar em mil. Mas, se não a colocarmos na terra, se não a regarmos, se não fizermos adubação, ela não vai frutificar. Ela não vai realizar aquilo que ela possui. Assim é o paralelo que ele faz com a fé. Se você tem uma fé enorme,
Essa fé é como uma semente, ela contém todos os genes ali daquela planta, um potencial extraordinário. Mas se você não praticar o Evangelho de Jesus, você vai morrer como a semente. Só vai frutificar se houver o plantio. E o plantio é a prática do Evangelho. A prática com o nosso irmão, com o nosso irmão a caminho. Continua dizendo, gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás facilmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Então, há pessoas que têm muitos talentos artísticos, então a pessoa se gaba, ela fala que ela tem, que ela possui. Mas, se ele não trabalhar para expressá-los, colocar em prática esses talentos que Deus lhe deu, vai ficar no ridículo, porque fala muito, mas não pratica, não é? Da mesma forma, Emmanuel diz, esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício, entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Então, o empresário ou o engenheiro, o construtor, ele esboça um projeto enorme e aquilo cresce na sua mente, ele passa ele para o papel e discute, e faz isso, aquilo. Porém, se ele não for executado, são planos belos, mas que passaram para o mofo, porque ficará esquecido com o tempo. Ao passo que, se ele for construído, então nós teremos uma coisa muito bela, a realização daquilo que foi projetado. Assim é o Evangelho de Jesus. Se você o estuda e tem uma grande fé, e parar por aí, a sua fé é resplandecente, mas não vai adiantar para nada. Continua dizendo, confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados? Todavia, se não pagas a dívida, será levado à insolvência. Então, se você confia plenamente naquele banco que lhe emprestou dinheiro, mas o banco está esperando o seu retorno. Ou seja, que você pague a dívida. Se você menosprezar aquilo achando que não tem data para pagar, não é? Da mesma forma, a fé. Você adquire uma fé muito grande através do Evangelho de Jesus, e aí você não faz nada com ela. Você não aplica ela ao bem do próximo. Continua dizendo, apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém experimenta os mecanismos nas atividades, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. É outro fato comparativo interessante, porque se você compra uma máquina para ser usada, e aí você nunca a usa, você deixa ela ao relento, ou deixa lá escondida num determinado depósito, ela vai enferrujar. Porque a máquina foi feita para trabalhar. Da mesma forma, a semente. A semente foi feita para ser ou utilizada ou então plantada. Se a semente não for feita, nem um plantio com ela, nem utilizada, ela apodrece. A máquina também. A máquina também. E Emmanuel nos conclui de forma extraordinária. Assim também nos assuntos da alma.
Ou seja, todas essas comparações que ele fez estão relacionadas de forma clara com os assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplandecente, mas não adianta. Então, a providência divina, você pode acreditar muito nela, você pode depositar em Cristo a sua esperança, admiração na virtude e acreditar na força do bem. Mas se você não faz parte de tudo isto, não adianta nada. Porque Deus, Jesus, espera nossa contribuição. Porque uma vez que nós conhecemos o seu Evangelho, nós devemos fazer parte dele. E não acharmos que temos que ficar na espera como ficávamos no passado. Pedindo, 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 não é? Não, nós temos que ir à luta. Nós temos que ir e fazer a nossa parte, aplicar o que nós aprendemos. E aplicar com quem? Com o nosso próximo. É um sorriso, é um carinho, uma palavra amiga. É assim que nós vamos projetando a nossa fé. Nós vamos exercitando a nossa fé no nosso mundo, ao redor, com aqueles com os quais convivemos. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.